Boa noite, irmãos. Estão me escutando bem aí? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus capítulo 8, versículo 28. Diz assim: Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Obrigado. Vamos orar. Senhor Deus, eu te peço, Pai, que a Tua palavra, ela fale aos nossos corações, que nós sejamos transformados, Senhor, ao meditar naquilo que o Senhor nos entregou, a Tua palavra, Senhor, a Tua voz falando aos homens, a Tua revelação aos homens, e que o Senhor possa falar através de mim, porque de mim mesmo, Senhor, eu sei, nós sabemos aqui que não sairá nada que transforme, mas aquilo que vem de Ti, Senhor, do Teu Espírito, transforma as nossas vidas. E há, Senhor, diferença de atitude, de olhar, de viver. Então, Senhor, eu te peço que o Senhor fique conosco essa noite. Amém, Senhor. Amém. O tema do nosso sermão de hoje é o seguinte: e pediram que ele se retirasse. Esse é o tema que nós vamos tratar hoje à noite aqui, nesses textos, que vai do versículo 28 até o final do capítulo 8, no versículo 34. E a primeira coisa que eu queria trazer para a gente aqui, ou falar com os irmãos, é que existem várias formas, né, de você pedir para uma visita inesperada, indesejada, ou alguém que está ali com você em algum canto. Existem várias formas de pedir que uma pessoa se retire, né? Uma visita indesejada se retire. Dizem que se você estiver em casa e chegar alguém que você quer que vá embora logo, você coloca uma vassoura atrás da porta, né? Alguém já fez isso aqui, né? Espero que não, né? Isso é simpatia, né? Isso não é coisa de crente, né? Colocar uma vassoura atrás da porta, né? Mas conta a história que um homem recebeu uma visita em casa, né? E aí o cara lá admirando a casa, né? A sala, achando tudo maravilhoso. Olha como é bonita sua casa, né? E o cara ali, doido que o outro fosse embora, né? O visitante indesejado fosse embora. Pegou pelo braço do cara que ia, arrastou ele até lá fora e disse assim: veja como minha sala combina com o jardim. Aí o cara saiu lá fora e olhou: não, mas aqui é a rua. O cara, puf, fechou a porta na cara dele, né? O cara mandou ir embora do nada, de uma vez assim, né? De uma forma inesperada, né? De uma forma que talvez a gente não faria, né? A visita ficou sem entender, né? O que foi isso, né? O cara me expulsou da casa dele. Mas existem visitas indesejadas, né? Que a gente não queria ter recebido, né? Você já recebeu uma visita indesejada em casa? Você já desejou assim do fundo do coração que ela fosse embora e não via a hora daquela visita terminar? Já deve ter acontecido, né? Não sei. Mas no texto de hoje, nós vamos ver, e esse texto fala de alguém chegando em algum lugar, né? Nós já lemos aqui no versículo 28. Alguém chegando em algum lugar e a recepção, no entanto, não foi tão acolhedora.
né? E nós teremos aqui 3 momentos nesse texto. 3 momentos que nós poderemos aprender e refletir nesse texto. E o primeiro dos momentos, é um momento de revelação, onde é revelado que Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus chegou para fazer uma visita, né? Então esse é o primeiro ponto do nosso texto, essa revelação. Ele é o Filho de Deus. O texto começa nos informando o seguinte, né? Como já lemos. Quando ele chegou ao outro lado. Okay? No início do versículo 28, né? Aí você pode se perguntar, né? Chegou de onde? Estava vindo de onde? Quem era ele? Né? Algumas traduções já colocam o nome Jesus aí, né? Porque isso vem da sequência dos acontecimentos dos versículos anteriores, desde o versículo 18, quando Jesus entrou num barco para passar para o outro lado do lago, né? Ou do mar da Galileia. Por isso o texto do versículo 28 inicia dizendo, quando ele chegou ao outro lado. Jesus, ele possivelmente estava buscando um local tranquilo, né? Provavelmente as multidões ali estavam apertando ele. E nos versículos anteriores relata que ele vinha curando muitas pessoas, expulsando demônios, tirando enfermidades, enfim, pregando. Antes disso, a gente vê o momento da pregação do Sermão do Monte, né, do capítulo 5 até o capítulo 7, capítulo 5 que foi lido hoje à noite aqui já. Jesus, ele está trabalhando no seu ministério. E ele estava procurando um local, né, onde ele e seus discípulos pudessem encontrar descanso após um período intenso de atividades ministeriais, né? É tanto que Jesus estava cansado que ele dormiu no barco, né? Se voltar um pouquinho nos versículos anteriores, Jesus estava dormindo no barco enquanto a tempestade metia a sola no navio, né? E os discípulos desesperados, e ele acalmou a tempestade, né? Foi um momento maravilhoso, e enfim, ele chegou a outra margem, né? Só que a margem que ele chegou foi na terra dos Gadarenos, né? O texto diz, né? Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, né? A localização, ela situava-se em algum lugar, em algum ponto na margem oriental do lago, né? A parte oriente do lago, né? Uma região predominantemente pertencente a Decápolis. Decápolis era uma das grandes cidades do Império Romano na época. E uma população majoritariamente não judaica, né? Então ele saiu de um ponto onde estavam ali vários judeus, passou para o outro lado e chegou numa cidade onde as pessoas eram praticamente todas gentias, né? E aí o texto continua e diz que foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros, né? De cara, um ambiente hostil, né? Um ambiente pesado, né? Um ambiente dominado pela impureza, né? O cemitério seria um local ideal, né? Adequado para os demônios ali, né? Os homens viviam nas tumbas ali, né? Quando dominados ali, possessos pelo espírito mal, né? Pelo diabo, pelo Satanás, pelo demônio. E nesse ambiente inóspito, né? Vamos dizer assim, faria com que qualquer homem fosse corrompido cerimonialmente, né? E quando eu digo isso, eu digo porque de acordo com a lei de Moisés, né? Números capítulo 19, versículo 11, diz que quem tocar num cadáver humano ficará impuro durante 7 dias, né? O sacerdote, ele não podia tocar também em cadáveres porque ele ficaria impuro. Isso é falado lá em Levítico também. E os homens estavam lá, nesse local, inóspito, né? Totalmente impuros, dominados pelos espíritos ali, estavam endemoniados, né? Possessos.
E sabe de uma coisa? Você sabia que o demônio existe? Você sabia que possessão existe, né? Que pessoas dominadas pelo, pelo pecado, totalmente entregues, elas estão totalmente nas mãos do diabo, né? Eu lembro que domingo passado, acho que foi domingo passado, o pastor falou sobre a ilustração do muro, né? Uma pessoa em cima do muro ali, ela está do lado do mal, vamos dizer assim, o lado negro da força, né? O muro é de Satanás, então Satanás existe. As pessoas, elas podem estar sujeitas à possessão, né? Eu lembro que em algumas conversas com o irmão Messias, né? Grande irmão Messias está ali, né? O irmão Messias, uma vez a gente conversando, ele disse assim: irmão, tem gente que diz que o crente está endemoniado dentro da igreja. Como é que pode isso? Um crente endemoniado. Eu também acho estranho um crente endemoniado, né? Um crente não pode ser possesso por demônios se ele é crente. Se ele é templo e morada do Espírito Santo, né? Se ele foi alcançado e agora ele é cheio de Deus. Não tem como um crente ficar possesso. Sim, está certo, irmão Messias. O homem de Deus, ele não vive dessa forma, mas o homem é entregue a si mesmo. O homem que vive longe do Senhor, ele está sujeito, sim, a esse tipo de situação, a esse tipo de impureza, vamos dizer assim, né? E o versículo 28 diz, continuando, ele diz: eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho, né? Os homens eram terríveis, né? Em Marcos, ele dá uma descrição melhor do que acontecia com esses homens, né? Marcos 5, do 3 ao 5, diz o seguinte: viviam nos sepulcros. Lá Marcos, ele faz o relato só de um homem, né? Mas para Mateus é importante relatar que eram 2 homens, mas isso não muda o resultado da questão, né? E ele diz: vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas, né? Uma forma totalmente degradante, né? Uma forma totalmente distante, eu acho, daquilo que a gente pode imaginar da situação de um ser humano, ou que um ser humano possa viver. Então, eles existem, né? E eles podem dominar o homem de tal forma que os deixem totalmente degradados, vamos dizer assim, né? Totalmente à margem da sociedade. Isso pode acontecer. E, se eles existem, pode acontecer de um dia você, crente, encontrar com alguém possesso, né? E você ter que orar e, no nome de Jesus, expulsar o demônio que está dominando aquela vida, né? Pode acontecer. Já aconteceu com alguém aqui já? Alguém já expulsou o demônio? Eita. Teriam coragem de orar para expulsar o demônio? E o mais interessante aqui desse texto é que os demônios, de alguma forma, eles vão ensinar algo para os discípulos, para aqueles que estavam com Jesus no barco, né? No versículo 27, se nós voltarmos e ler aqui, após Jesus acalmar a tempestade, com o comando de sua voz, os discípulos ficaram se perguntando: o quê? Eles perguntaram: o quê? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Os discípulos estavam lá, atônitos, se perguntando: como assim alguém que pode dar ordem ao vento e até... Quem é essa pessoa? Eu nunca vi ninguém assim, né? Com tal poder. Quem é essa pessoa? Não havia na cabeça deles
uma forma de entender quem era aquela pessoa, né? E aí no versículo 29, os demônios, né? Eles vêm para contar para os discípulos, contar a eles quem é esse homem, né? Vamos ler o versículo 29, o que diz. Então eles gritaram, que querem conosco, filho de Deus. Olha só, os homens não sabiam quem era esse, se perguntavam, né? Quem é esse? Que até o mar e o vento e a tempestade lhe obedece. E o demônio vai lá. Aliás, né? A pessoa possessa. O demônio que dominava aqueles dois homens responde para eles, depois que eles ancoram ali o barco do outro lado, na cidade de Gadara, ou Gesara, né? Dependendo da sua versão aí. E aí ele diz, eles perguntam, né? Que queres conosco, filho de Deus? Eu fico imaginando a cara dos discípulos ali. Hã? Como assim? Filho de Deus, né? É provável que o título Filho de Deus seja considerado em sentido mais profundo. Jesus era conhecido não apenas por seu poder, mas também em termos de sua pessoa. Quem ele era, né? Ele era o Messias, o Filho de Deus. E parece que mesmo Jesus não falando para ninguém quem ele era, os demônios de alguma forma já sabiam quem ele era. Parece que podemos supor então que os demônios desfrutavam de algum conhecimento particular da identidade de Jesus, né? Quando eles fitaram os olhos nele, eles já sabiam quem ele era. E eles se desesperaram, né? O demônio, ele não fica... Aliás, se existir o pensamento em alguém aqui, que há um poder antagônico, vamos dizer assim, uma oposição, né? Deus do lado, o diabo do outro, numa guerra de quem é mais forte. Não, isso não existe. Deus, ele é o mais forte de todos, né? Os demônios já se desesperam quando veem Jesus, né? Eles perguntam, que queres conosco, filho de Deus? O que você quer com a gente? Eles sabiam quem era Jesus. Sabiam. E pega essa. Eles sabiam quem era Jesus e ainda assim continuavam a ser demônios, né? Saber quem é Jesus não muda muita coisa na vida de alguém, né? Saber quem é. Pega isso. Conhecer a Jesus e, todavia, odiá-lo é demoníaco. Oi? Nós não podemos só conhecer a Jesus, saber quem ele é. Nós precisamos de intimidade com ele. Nós precisamos viver uma vida que revela ele na nossa vida. Somente conhecer no sentido de saber quem é, não resolve nada. E aí o versículo 29 continua. E diz assim, eles fazem uma pergunta para Jesus, né? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo. Que tempo é esse? Os demônios já se desesperam, né? Já olham para Jesus e perguntam, que queres conosco, filho de Deus? Você já veio aqui para nos atormentar antes do devido tempo?
Isso quer dizer que essa segunda pergunta, viestes aqui para nos atormentar antes do tempo, mostra que haverá um tempo em que as hostes demoníacas serão atormentadas e rejeitadas para sempre. Serão punidas eternamente pelo próprio Deus, por conta da oposição deles ao próprio Deus, por conta da oposição deles ao Cristo, por conta da oposição daquilo, de todas as coisas que o Senhor criou. Essa condição já é sabida por eles, né? Interessantemente, eles já sabem que isso acontecerá. E aí se desesperam diante de Jesus: vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo. Essa pergunta também, ao ser formulada aqui pelos demônios, reconhece que Jesus será aquele que exercerá essa função judicial no devido tempo. Ele quem julgará, ele quem enviará os demônios para o tormento eterno. Né? Essa verdade, ela está aqui. E Mateus nos mostra aqui que Jesus, ao limitar as atividades demoníacas, já é uma função escatológica, né? Já é algo do fim. Um sinal de que o reino está irrompendo. Jesus, no seu ministério de pregação, já revela isso aos próprios demônios, né? Que o tempo está mais próximo do que eles imaginam, né? Talvez eles imaginavam que isso ia acontecer e talvez pensasse que vai demorar muito, né? Talvez Deus vai demorar muito tempo para esse tempo. Mas eles veem Jesus, sabem quem é Ele e já se desesperam, porque sabem que no fim isso vai acontecer de fato. E agora, no presente para eles, ali, nesse momento, no contexto imediato, eles já sentem essa limitação do próprio Jesus, fazendo com que as atividades deles, que agiam livremente, vamos dizer assim, com os homens, com a vinda de Jesus, essa atividade agora é limitada a um povo que ele nunca mais tocará, que viverá nesse mundo ainda enquanto o fim não chegar de fato, mas eles não tocarão mais, porque o próprio Deus é quem determina isso, de que ele não terá poder sobre esse povo. E no texto aqui nós podemos encontrar mais alguma evidência de quem de fato é Jesus? Vamos ler aqui o versículo 31 e 32. E nesses versículos nós vamos ver que o que é enfatizado aqui é que Jesus tem toda a autoridade. Então esse é o segundo momento aqui que é mostrado para nós que ele tem toda a autoridade. Vamos ler aqui o versículo 30. A certa distância deles, estavam pastando uma grande manada de porcos. Marcos 5,13, ele estabelece que a manada era de 2.000 porcos, né? Era porco para dar e vender, né? Churrasco, Juliel ia truar, né? Era fazer uma pururuca, né? Não pode, né? Para o judeu não pode fazer essas coisas, né? É impuro, né? Mais uma vez aqui, a evidência de um ambiente impuro. Afinal, para os judeus, porcos eram impuros, eram animais impuros. Eles não poderiam consumir nem conviver com esses animais, né? Ou seja, mais uma evidência também de que Jesus estava num local predominantemente não judaico, né? Onde haviam pessoas que não seguiam os padrões, né, que foram estabelecidos ali por Moisés para o povo. E no versículo 31 continua e ele diz: os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos.
Eu acho interessante as palavras que Mateus escolhe aqui, né? Ele fala, os demônios imploravam, né? É como se fosse uma coisa constante, né? A ideia de que eles estavam pedindo o tempo todo, né? Você que tem filho, você sabe, o menino quando ele está implorando, ele vai até, né? Você ceder, né? Ou não, né? Ou ele apanhar, né? Mas fica insistindo ali, né? A ideia é essa. Eles imploravam, né? Pediam para Jesus, né? Se nos expulsa, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E a pergunta é, por que ir para os porcos? Né? Por que eles queriam entrar nos porcos? Né? Eles não poderiam só sair e, sei lá, né? Serem expulsos do corpo, vamos voltar para de onde eles vieram, né? Mas eles pediram para entrar nos porcos, né? Segundo alguns estudiosos, há algumas hipóteses de por que eles queriam entrar nos porcos, né? O primeiro é desejo de uma casa física, né? Uma nova casa física, né? Eles estavam lá, habitando no corpo daqueles homens e vivendo, né? Daquele jeito, daquela forma. E aí eles queriam continuar numa casa física, talvez. A segunda opção, talvez um ódio das criaturas de Deus, né? Já que os homens foram criados por Deus, mas os porcos também foram criados por Deus, né? Aí, não, se não dá para ficar nos homens, deixa eu menos ficar nos porcos aqui. Para ser de uma forma ali, ir contra aquilo que Deus deseja para a criação dele, talvez. Uma terceira opção, um desejo de estimular ali animosidade, uma hostilidade contra Jesus, né? E aconteceu de fato isso, né? O primeiro motivo não parece provável, porque a primeira coisa que os demônios fazem quando entram na manada de porcos é se precipitar no abismo, né? E os porcos morrem. A gente vai ler isso ainda no nosso texto aqui. O segundo e o terceiro motivo são mais plausíveis, né? Porque os evangelhos, em outras passagens, mostram que os espíritos malignos expulsos, às vezes, expressavam sua raiva por meio de atos visíveis, de violência, de injúria, né? É o que vai acontecer também aqui na sequência do texto. Então, eles pediram para entrar nos porcos, né? De alguma forma, eles queriam continuar ali fazendo alguma coisa, né? Acontecendo, causando, vamos dizer assim, né? Não sei. Acredito que provavelmente isso é o mais próximo que a gente possa entender de por que eles queriam entrar nos porcos. E aí o versículo 32 diz o seguinte: Jesus responde, né? Ele lhes disse, vão. Eles saíram e entraram nos porcos. A pergunta que ficou na minha cabeça quando eu estava lendo esse texto, estudando, é: por que Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos, né? Primeiro de tudo, é interessante eles pedindo a permissão, né? Se ajoelhando ali, por favor, né? Me deixa entrar nos porcos, né? E Jesus concede o desejo deles, né? Vão, entre. E eles saíram e entraram nos porcos. E a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada, né? Por que Jesus permitiu isso? D.A. Carson, um grande estudioso, né? Teólogo, ele diz o seguinte: a permissão de deixar que os porcos sejam destruídos, pensando que é um meio de vida dos proprietários dos porcos, né? Os caras viviam daquilo, né? É parte de uma questão mais abrangente, como a razão pela qual os seres humanos podem ser possuídos por espíritos malignos, ou porque enfrentamos doenças, infortúnios e calamidades. Essas questões não podem ser totalmente respondidas de forma isolada, mas exigem uma reflexão dentro de um contexto maior, conhecido como teodiceia. Vocês já ouviram falar desse termo, teodiceia? Pois é. Se você não ouviu, vocês precisam vir para a escola bíblica para entender essas coisas, né? Que vai começar aí, a gente vai ter escola bíblica novamente, tá? Essa ideia do sofrimento, né? Lançar essa pergunta, por que sofremos? Por que acontecem essas coisas?
Entender por que Jesus, ou querer entender por que Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos, né? Ele tem autoridade. Foi o que nós vimos aqui, é o que nós estamos entendendo nesse ponto do texto aqui. E ele permitiu, simplesmente. Precisaríamos de um momento maior para entender, ou tentar chegar num sentido de por que permitir que isso aconteça com os criadores de porcos, né? O prejuízo que eles tiveram, né? Mas esse assunto a gente estuda depois, né? Mas o contexto, ele oferece alguns indícios para a gente. Jesus, que é mestre da natureza, também é o proprietário supremo, né? Ele que é o criador de todas as coisas. Existe o dono dos porcos, mas ele é o supremo de todas as coisas. Ele pode permitir. Ainda não chegara o devido tempo para a total destruição do poder dos demônios. Você pode ver que há quem diga, né, há ideias de estudiosos, que eu acho um pouco improvável, mas há quem já falou sobre isso, de que quando os porcos se precipitaram, os demônios morreram junto. Mas eu acho que demônio não morre afogado, né? Então, essa ideia, ela não se sustenta, vamos dizer assim, essa ideia. Mas eles saíram completamente, né? Quando os porcos foram lá, precipitados e morreram afogados, né? A debandada dramática dos porcos provou que os ex-endemoniados, né? Aqueles que estavam lá endemoniados, de fato foram libertados, né? Esse é o ponto do texto. Quando a manada de porcos se precipita, quando o dono, o proprietário lá dos porcos, tem o grande prejuízo, 2.000 porcos mortos, né, afogados. A evidência do texto máxima é de que aqueles homens que viviam daquela forma, totalmente difícil, né, uma forma totalmente insalubre, né, que a gente não quer nem chegar perto, eles foram realmente libertos daquela situação. Eles foram realmente transformados, né? A chegada de Jesus, ela traz transformação na vida daqueles homens, né? Aqueles homens impuros que, se porventura fossem judeus, jamais poderiam se achegar ao templo. Mas Jesus vai até eles, para que haja transformação na vida deles. Olha que maravilha. Olha que coisa esplêndida, né? Que coisa maravilhosa. Jesus, ele vai ao encontro dos homens. E os homens são de fato libertos. São de fato limpos da possessão dos demônios. E agora? Todos sabem ali que Jesus é o Filho de Deus, porque os demônios disseram que ele era o Filho de Deus. E ele tem autoridade até sobre eles, que disseram que Jesus era o Filho de Deus, autoridade sobre os demônios. Qual a reação dos que presenciaram, né? Foi adoração? Foi conversão da galera toda que viu aquilo acontecendo, aquele momento? Foi amor ao Filho de Deus? Será que foi isso? Vamos ler o versículo 33. Vamos ver o que ele diz. E no versículo 33 aqui, nós vamos ver o seguinte momento, né? O terceiro momento aqui do nosso texto, que aqueles que viram isso acontecer, ou os que foram informados do que aconteceu, pediram que ele se retirasse, né? Então esse é o terceiro momento do nosso sermão. Pediram que ele se retirasse. Vamos ler o versículo 33. Diz o seguinte: os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo. Inclusive o que acontecera com os endemoniados. Primeiro fato aqui, né?
os que estavam cuidando dos porcos fugiram. Como assim, velho? Os caras viram o que aconteceu, né? Pessoas foram libertas, foram curadas, não vivem mais daquela forma, mas os caras fugiram. Ficaram com medo de Jesus. Esse foi o ponto deles aqui, né? Ficaram com medo de Jesus. Fugiram diante da autoridade de Jesus. Ah, mas ele tem autoridade até sobre os demônios. Vamos fugir. Faz sentido isso, né? Parece que não faz sentido, né? Quando olhamos para essa resposta, para essa atitude, essa forma de agir dos homens diante desse momento, né? Dessa cena. Talvez pensando, não, ele é o Filho de Deus. Não podemos ficar diante da presença dele. Será que foi esse o motivo, né? Havia uma verdade que você não poderia ver a Deus, né? Mas ali era um homem, né? O filho de Deus. Será que era esse o pensamento? Não sei. Sei que eles fugiram, né? O texto diz, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que aconteceram com os endemoniados. Será que eles chegaram à cidade dizendo o seguinte? Sabe, aqueles 2 homens que viviam nas tumbas, possessos por demônios, eles foram libertos por um homem de autoridade, que os próprios demônios chamaram de Filho de Deus. Será que eles chegaram na cidade falando isso para o povo? Será que eles ficaram entusiasmados com Jesus, empolgados com Jesus? Será que foi essa a resposta deles? Será que foi essa? E é interessante que no versículo 34, ele diz, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Texto continuando aqui, né? E aí? Será que eles estão vindo para agradecer o feito de Jesus? Eles não podiam nem passar por lá, né? O texto diz que eles não podiam nem passar por perto, pelo caminho, que os 2 endemoniados lá atacavam, né? Ele, qualquer pessoa que passasse, qualquer viajante. Será que eles estão vindo agradecer? E o texto continua e diz, versículo 34, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Que final dramático, né? E Marcos ele ainda enfatiza a transformação do homem, né? O desejo dele de seguir a Jesus. Marcos relata que era só um, pedindo para entrar no barco junto com Jesus, né? Ser discípulo dele, seguir a ele. Aqui Mateus ele só coloca essa informação para a gente. Os homens, diante da autoridade do Filho de Deus, a única resposta deles foi, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. À luz desse versículo, a perda da manada tornou-se uma forma de expor os verdadeiros valores do povo ali, daquela cidade, né? Eles preferiam os porcos às pessoas. Os porcos eram mais importantes do que 2 vidas transformadas. Não havia importância alguma daqueles homens. Estamos nem aí para ele. Enquanto entre os judeus o poder de Jesus de operar milagres atraiu pessoas a segui-lo, né? Multidões seguiam ele, que fez até ele entrar no barco para passar para o outro lado do lago ou do mar da Galileia. Aqui, na grande Decápolis, eles querem se livrar dele, né? Eles querem que Jesus pegue o beco, né? Saia daqui, por favor, né? Você nos trouxe grande prejuízo. Perdemos 2.000 porcos. Vá embora. Saia daqui. Preferem os suínos ao Salvador. Veja que tragédia. Homens necessitados da salvação, necessitados
do Filho de Deus, eles não querem o Filho de Deus. Eles querem que o Filho de Deus saia do território deles. Mesmo Jesus fazendo o que fez, eles rejeitaram Jesus. O prejuízo dos porcos para os moradores de Gadara ou Gesara nunca vai superar a libertação de 2 pessoas perdidas. Nunca. Para eles, não. Mais importante era os porcos. Mais importante era o meio de vida, né? Era o comércio que iria fazer com aqueles porcos. 2 vidas transformadas, libertas, eles não estavam nem aí. A mensagem dos gadarenos, as pessoas que viviam ali, naquela localidade, não importa quem você é, querido judeu, né? Jesus era um judeu. Você só nos deu prejuízo. Saia daqui. Eles não querem saber de Jesus ali no território deles. Esse relato de Mateus nos apresenta um quadro poderoso que revela a identidade de Jesus como Filho de Deus e sua autoridade sobre todas as coisas, inclusive aos demônios. No entanto, a reação desse povo, dos gadarenos, das pessoas que viviam nessa localidade, nos desafia a refletir profundamente sobre como recebemos Jesus em nossas vidas. Os demônios, apesar de malignos, reconheceram quem Jesus era e insistiam com ele ali, né? Sabiam da autoridade dele. E nós precisamos pensar sobre isso. Como nós temos recebido Jesus em nossas vidas, né? Os moradores ali de Gadara, mesmo testemunhando o milagre da libertação dos endemoniados, preferiram pedir que Jesus se retirasse, pois valorizavam mais os porcos do que as pessoas. Isso nos mostra que é possível estar diante da autoridade de Cristo e ainda assim rejeitá-lo por causa de interesses terrenos. É possível isso acontecer. Jesus na nossa frente, nos chamando, o Evangelho exposto a nós, e mesmo assim, rejeitarmos esse Evangelho, rejeitarmos Cristo, por causa de interesses fúteis, interesses terrenos, interesses egoístas nossos. Nós podemos fazer isso. Eu queria trazer algumas aplicações para a gente meditar, né? Colocar em prática na nossa vida. A primeira aplicação desse texto, desse sermão, é essa verdade. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Nós precisamos ouvir essa verdade e ela precisa causar alguma coisa em nós. Ele é o Filho de Deus. Ele veio aqui, caminhou nesse mundo, viveu aquilo que nós vivemos, né? Passou por tudo aquilo que passamos, tentações, provações, dificuldades. E ele era Deus. Se colocou em nosso lugar. Ele tem toda a autoridade. E nós precisamos ter ele em nossa vida em primeiro lugar. Ele é o Filho de Deus. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Então ele precisa ser o primeiro lugar na nossa vida. Nós precisamos pensar sobre isso. Porque se Deus não for a maior autoridade na nossa vida, na sua vida, se ele não for a maior autoridade, você não vai gastar um segundo da sua vida falando do Evangelho para um colega. Não vai. Porque ele não é o primeiro lugar na sua vida. Você não vai dedicar esse tempo. Você não vai gastar um segundo conversando com o seu namorado, com a sua namorada, sobre Jesus, sobre o Evangelho. Não vai acontecer.
Porque ele não é o primeiro lugar na sua vida. Não vai gastar um tempo que seja com seu esposo, com a sua esposa, com seu pai, com a sua mãe, se ele não é o primeiro lugar na sua vida. Você não vai gastar nem 10 minutos falando sobre ele, sobre a verdade do Evangelho. Não vai acontecer. Se o Filho de Deus não estiver em primeiro lugar na nossa vida, nós não vamos gastar tempo cuidando do nosso irmão. Cuidando de um irmão que está precisando de cuidado, de amor, de aproximação, que está passando por uma dificuldade, nós não vamos cuidar. Porque Cristo não é o primeiro lugar na nossa vida. Porque Deus não é o primeiro lugar. Porque é isso que Ele nos ensina. Amar ao próximo como a ti mesmo. Não é papel só da liderança da igreja cuidar de um irmão que está passando por dificuldades. Não. É papel de todos os filhos de Deus. Todos nós aqui que fomos alcançados. É nosso papel cuidar de um irmão. Então, se Cristo, Ele não é o primeiro lugar na nossa vida, não vai rolar. Não vai acontecer. Essa é uma evidência de que Ele não é. Quando não nos importamos com os nossos irmãos. Não vamos saber como agir nesse mundo em obediência a Ele. Não. Vamos viver em desobediência. Vivendo de qualquer jeito. Dando mau testemunho, né? Escândalo para o Evangelho. Se Deus não é o primeiro lugar, se não reconhecemos a autoridade do Filho de Deus, essa é a condição do homem, de qualquer homem. Aqui nesse texto, segunda aplicação, uma declaração muito clara de que muitas vezes o interesse material, há uma declaração muito clara de que muitas vezes o interesse material pode deixar as pessoas cegas para o outro, né? E até para o poder divino. Isso pode acontecer. O povo de Gadara, né? Esse povo testemunhou o poder de Deus sendo executado na frente deles, só que do outro lado tem uma perda. Então, o olhar se direcionou mais para o que não tem do que para o que realmente aconteceu. Eles olharam mais para a perda do que para a beleza do que aconteceu ali. Homens sendo libertos. Então, é interessante como muitas vezes o interesse material, essa dependência material, nos faz ficar cegos para o que Deus faz. Muitas vezes, se o nosso coração está totalmente focado nas riquezas, por exemplo, né? Se o desejo é ficar rico, nós estamos totalmente focados ali e ficamos cegos. Ficamos cegos. Não conseguimos ver o que o Senhor já fez, as providências dele na nossa vida. Não conseguimos agradecer pelo que já temos, porque nós estamos cegos, olhando somente para aquilo que nós podemos ter, o que queremos alcançar. O povo só conseguiu ver isso. Só conseguiu ver o prejuízo de 2.000 porcos mortos, mas não viram uma pessoa totalmente liberta. Uma vida transformada, mudada. Estavam cegos. Muita gente se aproxima de Deus, ou da igreja, vamos dizer assim, com o interesse de se dar bem, ou coisa do tipo. E isso deixa a pessoa cega. Você não consegue ver mais nada. Você só vê onde você consegue lucrar ou se dar bem. Enfim, essas coisas nos deixam cegos. Nós precisamos observar isso na nossa vida, se a nossa atitude é essa. E não querer mais viver dessa forma. Pedir ao Senhor que nos mude. Beber das águas, né, do rio que foi cantado hoje aqui, né?
A água que transforma, que purifica, né? O próprio Cristo, o Evangelho, que faz isso nas nossas vidas. Uma terceira aplicação é rejeitar Jesus nem sempre é explícito. Muitas vezes acontece nas escolhas e prioridades do dia a dia e nós nem percebemos. E rejeitamos ele. E mandamos ele sair fora. Jesus, sai daqui. Um exemplo, no egoísmo. Quando preferimos nosso conforto à necessidade do próximo, estamos dizendo, Jesus, saia daqui. Não estamos pedindo para ele ficar aqui. Nós estamos mandando ele sair. Na falta de amor ao próximo. Ignorar os necessitados, guardar rancor, ou tratar as pessoas com desprezo. Nós estamos dizendo, Jesus, saia daqui. Porque o mandamento dele foi amar ao próximo, como a ti mesmo. E aí nós dizemos assim, não, Senhor, eu não quero isso não. Sai daqui com esse teu papo de cuidar dos outros, de amar aos outros. Não, estamos dizendo, Jesus, saia daqui. No lar, um marido que não cuida da esposa, ou um pai que negligencia os filhos, ou uma mãe também, rejeita o chamado de Cristo para ser exemplo de amor, de liderança sacrificial em casa. Quando não agimos assim, nós estamos dizendo, Jesus, retire-se daqui. Na igreja. Não servir na comunhão dos santos, ou criar divisões no meio da igreja. Nós estamos dizendo com nossa atitude, Jesus, saia daqui. Você não é importante para nós. No nosso trabalho, por exemplo, ser desonesto, preguiçoso, ou indiferente à ética cristã, agir de uma forma que um cristão deve agir. Nas nossas tarefas diárias ali, é uma forma de dizer, Jesus, saia daqui, Jesus. Nós precisamos pensar sobre isso. Nas nossas atitudes de todo dia. Até nas nossas finanças. Quando colocamos o dinheiro e os bens materiais acima da obediência a Cristo, agimos como os gadarenos. Preferindo os porcos à presença de Jesus. E dizemos a Ele mais uma vez, Jesus, saia daqui. Retire-se. Você não é importante. Importante é aquilo que eu quero. Que essa não seja a nossa atitude. Né? Que possamos refletir sobre isso e todos os dias pensar nos momentos em que dizemos para Jesus, saia daqui. Uma quarta aplicação e última nesse texto é que onde o Evangelho chega e é recebido em fé, ele traz mudança. Ele traz ordem ao caos. Né? A vida dos homens ali, totalmente destruídas. Mas Jesus chegou. O encontro do Senhor nos humaniza. Né? Aqueles homens viviam de forma totalmente desumana. Mas a chegada de Jesus na vida deles trouxe transformação, trouxe mudança. As vidas foram transformadas. Quando o Evangelho chega, nos aproximamos das pessoas. Estamos próximos ali, queremos estar próximos às pessoas. Diferente dos homens ali que estavam totalmente isolados, viviam daquela forma e afastavam as pessoas. Né? A nossa mente, ela opera em equilíbrio. Não é mais uma coisa desajustada de qualquer jeito, não. O Evangelho, Cristo, o Filho de Deus, ele traz mudança para a nossa vida. Quando Jesus chega, há transformação.
cuidamos do nosso corpo, né? No texto de Marcos diz que os homens cortavam o corpo, né? Com pedras afiadas, viviam correndo feito louco nas colinas. Agora não mais. Agora esses homens estão transformados. Esses homens eram o contrário da humanidade. Jesus era o ser humano perfeito. E aqueles homens não viveram uma vida totalmente destruída, terrível. E todas as pessoas, longe de Jesus, têm alguma coisa de gadareno na vida. E isso é uma verdade. E isso nós sabemos de nós mesmos. Como nós vivíamos antes do Evangelho chegar à nossa vida, antes de Cristo abrir os nossos olhos, mudar os nossos pensamentos, nos fazer enxergar Ele. Nós éramos muito parecidos aqui com esses homens, com os gadarenos, né? Totalmente fora do padrão de humano, tendo Jesus aqui como o exemplo ou o padrão de humano, né? Quando o Evangelho chega, ele faz transformação. E nós precisamos pensar sobre isso, a transformação que o Evangelho traz, e nos alegrar, e nos regozijar, porque aquela cruz que Jesus esteve lá, pregado, sofrendo o inferno, que era para ser meu e seu, ele estava lá, vivendo por causa dos nossos pecados. Né? Os nossos pecados, o meu pecado, o pecado de cada um aqui, não ficou impune. Ele foi punido. Mas não foi punido em nós. A graça nos alcançou. Cristo foi punido em nosso lugar. E como que nós vamos responder a essa verdade? Nós vamos responder todos os dias rejeitando a Cristo? É assim que a gente vai viver? Ou nós vamos nos alegrar? E onde formos, nós vamos falar sobre esse Evangelho? Onde a gente estiver, nós vamos compartilhar dessa verdade. Nós vamos viver essa verdade, o nosso coração totalmente feliz, alegre, regozijante, porque Cristo pagou os nossos pecados. É assim que nós devemos viver. É assim que devemos lembrar todos os dias. A nossa condição era terrível. Mas mesmo assim, vendo a nossa condição, Jesus veio até nós e transformou as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor,